na vida do seu povo, que é inevitável. O agir de Deus na vida do seu povo é inevitável, ou seja, quando Deus quer fazer algo no meio do seu povo, ninguém pode impedir. Isaías 43:13: antes que houvesse dias eu era, ninguém pode livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2:9. Meu nome é Leandro, eu moro na cidade de Sossego, a cidade mais sossegada do Brasil, e com Cristo no coração, com paz. Então nós nos alegramos nessa noite em poder compartilhar as bênçãos de Deus com esta chamada igreja. 1 Pedro 2:9 diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os poderosos atos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, eu nasci em Sossego, e aos 13 anos de idade eu conheci a minha esposa e comecei a gostar muito dela. Nos conhecemos na escola, mas dos 13 aos 20 anos nós não pudemos namorar pelo fato de eu ser evangélico, e a família dela não aceitava de maneira nenhuma o fato de uma moça da família namorar com um crente. E aí, irmãos, eu tive que orar durante 7 anos. Eu não trabalhei 7 anos como Jacó, mas orei 7 anos, para que, se fosse da vontade de Deus, Ele pudesse agir, quebrantar o coração do pai e da mãe dela, e enfim nós pudermos namorar. Depois de 7 anos, Deus agiu, e nós começamos a namorar para a glória de Deus. Mas não foi fácil. E aí, meus amados irmãos, um dia eu estava na igreja e terminou o culto. Um pastor que veio de São Paulo, ele falou: jovem, você tem vontade de ir para São Paulo? Eu disse: tenho. Você está pensando em ir para São Paulo? Eu disse: estou. Ele disse: você não vai. Deus tem uma obra na tua vida aqui em Sossego. Você crê? Eu disse: creio. Porque eu já estava namorando e eu já pensava em casar com ela, porque eu tinha certeza que ela era a minha esposa, sim. E eu precisava de um emprego, e eu estava pedindo a Deus uma porta de emprego. E Deus, em pouco tempo, abriu uma porta de emprego para mim. Eu me tornei professor de inglês na escola estadual da cidade, e com poucos dias eu estava em casa, no dia 1º de abril, e chegou um menino e disse: o prefeito quer falar contigo. E eu disse: menino, eu não gosto de brincadeira, hoje é 1º de abril, vai embora. E ele foi embora meio triste, e com meia hora depois ele voltou e disse: olha, o prefeito está te chamando e não é mentira. Eu vou até o gabinete do prefeito, e quando eu chego lá, ele está sentado com a esposa, e a esposa diz: meu marido, este é o homem. E eu não entendi a frase que ela falou, e ele disse: sente que eu preciso falar com você. Foi a primeira eleição da nossa cidade. Ele disse: eu sei que você não votou em mim, eu sei tudo sobre a sua vida. Eu construí uma escola nova, e eu tenho 5 pessoas que votaram em mim e que querem o cargo de diretor. Mas essa mulher foi dormir preocupada, porque ela não queria magoar as pessoas que nos ajudaram politicamente, e ela disse: Deus, eu preciso de uma resposta dessas 5 pessoas, me mostre qual delas vai ser o diretor da escola. E ela sonhou com você. E ela acordou de 2 da manhã e disse: manda chamar aquele rapaz amanhã na prefeitura. E ele conta a história. E ele disse: eu estou te oferecendo um cargo de diretor, você aceita? Eu não quero saber de política, eu quero você trabalhando comigo. E ele contou detalhes do sonho. E eu vi o agir de Deus ali, porque eu estava precisando de uma porta de emprego. Em pouco tempo Deus agiu, irmãos. 7 anos Deus fez com que os meus sogros aceitassem o meu namoro. Em menos de um ano Deus abriu
2 portas de emprego para mim, e essa foi uma coisa que chocou muito a cidade, porque o prefeito era linha dura, um homem muito rígido, e ele não abria espaço para pessoas que eram adversários políticos. Mas ele disse: você não é meu adversário, você a partir de hoje estará comigo. E aí agora eu podia casar para a glória de Deus. E casamos e estamos aqui nesta noite. Eu queria fazer essa introdução e Cleide vai dar continuidade. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Sou Cleide, a esposa de Leandro. E que nós temos uma história, irmãs, assim, bem grande, Ele já iniciou e eu vou dar continuidade a uma parte da nossa história, porque a segunda parte não será possível hoje, por conta do tempo. Aí nós casamos, Eu trabalhava na cidade próxima, mas também só trabalhei 6 meses. Ele disse: não quero que você fique indo para lá e tal. Então eu fiquei em casa e depois também fiz um concurso e passei, então tudo certo. E agora nós queríamos ter um filho, Eu lembro que teve um dia dos namorados na igreja e teve a pergunta qual era o maior sonho, e cada um ia dizendo o seu maior sonho. E Leandro disse que ele tinha 2 sonhos. Primeiro era ter uma casa própria e ter um filho. E em 2 anos nós conseguimos fazer a nossa casa. E agora nós pensaríamos que no próximo ano eu já ia engravidar e já ia ter o filho. Mas ficou só no pensamento mesmo, Nós não conseguimos logo e passamos 20 anos. 20 anos nós orávamos, nós não murmurávamos. Os irmãos estão aqui, os irmãos da cidade lá, nunca viram nós falando, nós reclamando, nós orávamos em silêncio, Quantas vezes eu chegava no banco e chorava e pedia ao Senhor, dizia que eu não queria ser como aquelas mulheres do passado, que não conseguia ter filho, eu não queria ser diferente, mas eu queria ser mãe, ter filho, e o Senhor nos agraciou, Então o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. O tempo é de Deus. Aquele tempo que nós queríamos era o nosso. Mas depois Deus nos abençoou grandemente. Então, aí eu pedi para os meninos colocar umas fotos lá, A foto da gravidez, a primeira foto. E nós tínhamos promessas, para essa criança. Muitas promessas. Por isso que nós não duvidávamos. O tempo ia passando e as pessoas diziam: e vocês não vão ter um filho? E nós dizíamos: o tempo é de Deus. E a minha frase que eu dizia muito era assim: Deus, Ele só tem o melhor para nós. Então, no tempo certo, o Senhor vai nos abençoar e vai nos dar o filho. E passamos 4 anos casados, É uma coisa bem interessante, irmãs. Aí, nesses 4 anos, primeiro 4 anos que nós estávamos casados, aí a esposa do pastor teve uma ideia. Aí ela disse: vocês estão demorando tanto ter filho, nós vamos fazer agora uma corrente de oração durante 1 mês. Vamos reunir todas as irmãs da igreja. Naquela época a igreja era pequena, tinha poucas irmãs. Vamos reunir todas as irmãs, eu acho que era 9 ou 10, e toda casa nós vamos ao meio-dia fazer uma oração e meditar na palavra e tal. Então, assim foi feito. Cada casa, na segunda-feira, ao meio-dia numa casa, na terça-feira, ao meio-dia noutra casa, e assim sucessivamente. Terminava, começava novamente. E, encerrando, todas as irmãs engravidaram, menos eu. Eu e mais uma outra. A outra não engravidou porque estava separada do marido, E eu não engravidei porque não era o tempo de Deus. Aí tem lá uma turma de jovem que tem todas 20 anos, justamente dessa época. E pronto, e foi engravidando, E todo mundo depois percebeu. Hoje todo mundo engravidou e menos você, porque não era o tempo de Deus, No tempo certo, o Senhor nos abençoa. Então, quando foi em 2013, nós tinha passado um período na Secretaria de Educação, 4 anos, e em 2013 nós saímos da secretaria bem cansados mesmo.
e estávamos retornando. Eu tinha deixado de ir para o culto da hora nona por conta do trabalho. Em 2013, eu voltei para o culto da hora nona. E um dia eu estava lá orando e o Senhor me mostrou assim, um pastor de roupa branca, era só tipo uma roupa branca, e chamando para nós trazer a criança para consagrar. E eu fiquei ali orando, e eu olhava e via aquela cena, o pastor em pé, e já via eu e Leandro com a criança para consagrar. Aí passou, quando cheguei em casa, eu disse a Leandro que aconteceu isso e isso. Ele disse, é o Senhor que está renovando as promessas dele. Então o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, tão bom, que Ele nunca deixou que a gente desanimasse. Quando passava um tempo, vinha alguém, né, e falava de Deus, renovava aquela promessa, e assim ia alimentando dentro de nós, né, o desejo e a certeza. Porque quando nós temos promessa, o Senhor se responsabiliza. E o Senhor cuida de cada um de nós. Então aí a gente foi mais uma vez renovado, né? Quando foi outro dia, eu estava em casa à tardinha e chegou 2 irmãs da Assembleia de Deus. Uma das irmãs, assim, meio que assustada, aí ela disse, eu vim aqui lhe fazer uma visita. Eu nunca vim na sua casa. Eu disse, não. Ela disse, eu estava dormindo e o Senhor me despertou. Eu fui na casa dessa outra irmã e convidei para a gente vir aqui. E eu vim lhe dizer que o Senhor está abrindo a sua madre. E eu também fiquei meio assim, assustada, né? E ela repetia, leu uma leitura da Bíblia, repetiu, disse, confie, não temas, o Senhor me mandou aqui hoje. Vocês vão ter um filho. Pode ter certeza disso, porque o Senhor falou comigo agora há pouco e eu tinha que vir aqui trazer esse recado. Aí Leandro chegou, ela já ia quase saindo, mas aí elas ficaram e disseram a mesma palavra, e eu chorei um pouco e fiquei firme, né? Mais uma vez confiando, porque o Senhor estava ali conosco, sempre renovando as suas promessas. E, irmãs, poucos dias depois, aquela irmã foi acometida de câncer, né? Uma doença muito grande. E ela logo faleceu. E aí eu entendi a pressa que ela teve, né, de ir na minha casa, entregar essa palavra para que nós ficássemos fortalecidos e tivesse a certeza que um dia nós íamos ter o nosso filho, nós íamos realizar o nosso sonho, né? Aí, pronto, foi para 2017. Em 2017, eu adoeci, fiquei com muita dor no estômago e fui na médica. A médica disse, você está com gastrite. Aí passou a medicação no sábado. Na segunda, a gente foi em Cuité, eu estava muito doente do estômago, fui novamente em outro médico, disse, você está com gastrite, vou passar a medicação. Passou a mesma medicação. Aí viemos para casa, eu fui para o trabalho, não consegui, disse, me deixe no posto. O Leandro me deixou, me medicaram, voltei para casa. E fiquei. Aí quando foi uns 3 dias, a gente foi fazer a feira, e a parte que eu mais gosto é a parte dos temperos, né? E quando eu cheguei nessa parte, eu não consegui ficar. Olhei para a Leandra e disse, a gastrite está doendo demais, eu vou ter que sair daqui. Saí. Aí cheguei na casa da minha mãe e disse a ela. Aí ela disse, não, minha filha, isso não é gastrite não, você está grávida. Aí eu disse, não, eu não estou grávida não, a senhora já vai com essas coisas. Mas aí fui para casa com o Leandro. Quando foi no outro dia cedinho, o Leandro ia em Cuité, que é uma cidade próxima. Aí eu fui com ele e fiz um exame. No dia seguinte, Leandro teve que ir em Cuité novamente. Foi coisa de Deus, assim, que a gente não vai sempre. Aí eu disse, eu vou também. Aí quando cheguei lá, que pedi o exame, aí a mulher disse, tem notícia, tem novidade, tem surpresa para você. Você está grávida. Aí eu fui e disse meu nome completo. Ela disse, é você mesmo. Por que você ficou assim assustada? Eu disse, não, é porque eu já estou com 40 anos. E aí eu fiquei preocupada agora. Ela disse, não, você está grávida. Ficou muito feliz e procure uma ginecologista e vá dar continuidade. Aí pronto, teve aquele processo, né, de dizer a Leandro, todinho, aí fomos para casa. A cidade, irmãos, foi a coisa mais linda. Quando disse que a gente estava grávida, a gente colocou lá no Face. Aí
Todo mundo foi perguntando. Nesse dia nós não almoçamos, não teve nada não, porque era muito telefonema, eram as pessoas chegando lá em casa correndo. É cidade pequena, né? E a gente é bem conhecido. Então, nós fomos para a escola, quando fomos chegando, estava todo mundo escondidinho. Quando abriu o portão, era pai de aluno, era aluno, todo mundo dando os parabéns, já com presentes. A minha turma já fez uma festa e eu já quase não consegui dar aula. Mas, assim, foi muito lindo o trabalhar de Deus, né, na nossa vida. E, assim, foi coisa impactante que o pessoal viram com os seus olhos o milagre que o Senhor fez. Eu, todo ano, irmãos, eu ia para a médica. Todo ano eu ia para a ginecologista. Eu e Leandro. Até outras vezes, Leandro ficou na casa do pastor Edilson, não foi? Para fazer alguns exames. E nós não tínhamos absolutamente nada. A médica olhava para mim e dizia, eu não passo um chá para vocês, porque vocês não têm nada. E a gente ia para casa. Aí eu dei um tempo, passei uns 5 anos sem ir na médica. Passei uns 5 anos sem ir na médica. E foi justamente durante esse tempo. Porque assim, eu estava até calma. Quando eu ia na médica, ela me incentivava. Aí me dava aquele desejo maior. E aí eu fui para um ginecologista também antes. E ele queria que a gente fosse para Recife fazer inseminação. Aí eu cheguei em casa, conversei com o Leandro. Eu disse, eu não quero. Ele disse, não, eu também não quero. Então nós ficamos, né? E o Senhor foi quem fez com que a gente engravidasse, né? E nós ficamos muito felizes. Aí eu fui na casa da minha mãe dizer a ela que era verdade o que ela tinha dito, que agora eu estava grávida. E aí foi uma gravidez muito saudável, né? Apesar da minha idade, eu trabalhei até os 9 meses, não tive nenhum problema. Tive Isaac aqui na FAP, não tive nenhuma pressão alta, tudo dentro da normalidade. Isaac nasceu, tem uma fotinha aí, né? Isaac nasceu, até os 8 meses, saudável, não apresentou nenhum problema de saúde. Até as vacinas que ele tomava, ele não sentia nada, não tinha uma febre, não tinha nada. Então, uma bênção, né, nas nossas vidas. Mas aí chegou os 8 meses, faltando 3 dias para completar 8 meses de idade, aí Isaac adoeceu. Eu cheguei do trabalho, ele tinha feito vômito, estava bem molinho, só gemendo. E nós ficamos ali, Leandro orou e a gente olhava para ele. Aí Leandro disse, vamos em Alta, que é uma enfermeira que tem lá, que é muito boa na cidade, uma farmacêutica. Eu já estava com a bolsa pronta. Eu disse, não, vamos para Picuí, que é o hospital regional da cidade. Eu não era muito de ir a médico. Ela até olhou assim, Picuí, eu disse, sim. Fomos, chegamos em Picuí, Isaac só gemia, só gemia. A médica examinou, disse, não, eu acho que ele pode ter uma anemia, mas para ele estar nesse estado, ele está num estado muito grave, ele está muito branquinho, amarelo. Vamos fazer uns exames? Aí nós ficamos até meia-noite, enquanto fazia esses exames. Saiu o resultado, ela chamou o Leandro, conversou com o Leandro. Aí eu comecei a ficar um pouquinho nervosa, né? Liberou o Leandro e me deixou. Aí internaram ele, e aí foi bem difícil, irmãs. Esses exames, a hemoglobina de Isaac estava em 3,2. Não dava nem para circular o coração. Se tiver algum hematologista aqui, né, 4,5 para circular o coração. Ele estava 3,2. Tem uma foto que ele está com os pés bem branquinhos, né? Vocês podem ver. Esses pezinhos dele estavam inchados. Eu não sabia que era inchaço. As unhas dele eram roxas. A médica disse, desde quando ele está com as unhas roxas? Eu não soube dizer. Eu disse, não, desde sempre. Porque como eu não tinha muita experiência com criança, que ele demorou a nascer, eu pensei que era de criança ter as unhas roxas. E aí as enfermeiras choravam, a médica se preocupava. Mandaram chamar logo a equipe do hemocentro. Lá, a primeira criança que recebeu sangue foi ele, porque lá só fazia transfusão em adulto, e foi todo um processo, né? Não queria, mas teve uma médica lá, uma pediatra, usada por Deus. Ela dizia, tem que fazer, e agora, e você vai ficar observando e tal. Isaac não conseguia mais veia. Eu sei que nós ficamos de 12 até 3h30 da manhã, tentando uma veia para o sangue, né? Primeiro, quando foi para tirar o sangue dele, era de gotinhas. Caiu só umas 3 gotinhas, porque ele não tinha
E quando foi para conseguir a outra veia para fazer a transfusão, foi assim, de 12 horas a 3h30 da manhã, furando, até que, graças a Deus, conseguiu. E a coisa mais linda, irmãs, que eu vi, foi essas veinhas de Isaac se enchendo, quando ele de olhinho fechado, que ele estava prostrado, né? E essas veinhas dele se enchendo, e quando eu olhei assim, eu chamei a enfermeira e mostrei, que coisa linda, e os lábios dele foram começando a ficar rosados, né? E eu fiquei pensando, como é que esse tempo todo que eu estava com esse menino em casa, eu não percebia isso. Mas aí é porque ele tinha um problema, né? E eu não sabia, nós não sabíamos. Então, a partir daí, ela procurou vaga aqui em 3 hospitais em Campina Grande, vaga em Recife, e não conseguiu aqui em Campina Grande. Quando foi numa quarta-feira, mais ou menos, aí conseguiu uma vaga em Recife. Aí ela veio, a enfermeira veio e disse, Isaac, vai para Recife de 10 horas da manhã. Isso já eram as 9. Isso estava todo mundo orando por Isaac. Essa igreja orou muito, as igrejas da região, todo mundo orando muito, porque assim, você passar 20 anos para ter um filho, e com 8 meses, né, ver ele naquela situação. E quando eu tive ele, todo dia lá em casa tinha 25, 26 pessoas, 21 pessoas visitando. Tinha gente que chegava e dizia, eu vim ver se é um menino de verdade, pelo tempo que a gente passou, não é? E, irmãs, graças a Deus o Senhor abençoou grandemente. Não foi preciso Isaac ir para Recife. Quando olhou o exame, tinha aumentado a hemoglobina e os leucócitos estavam baixando. Aí, quando foi um dia, eu fiquei 7 dias lá. Quando foi num dia desses, chegou um médico no domingo de manhã e olhou todas as crianças. Deu alta a algumas, disse alguma coisa de algumas, mas de Isaac não disse nada. Baixou a cabeça e ia saindo. Aí eu chamei ele e perguntei, e Isaac? Ele disse, Isaac tem sepsis, mãe. Aí, na época, eu conhecia infecção generalizada, né? Aí eu disse, sepsis? Ele disse, sim, também já foi embora. Eu disse, não, volta e me explica o que é. Ele disse, você não sabe não que o seu filho está aqui com sepsis? Um órgão dele foi infectado e todos estão infectados, então ele está aí. Tipo assim, ele não estava nem dando muito, né, crédito à vida de Isaac. Só que na noite anterior, no sábado à noite, eu sempre ficava do lado de cá na cadeira e o rapaz que estava naquela cama foi embora. Então, o Isaac estava no bercinho e eu fui para a cama do rapaz um pouquinho. Eram umas 9 horas. E quando eu estava ali naquela cama, estava a luz acesa, as outras meninas estavam deitadas e, de repente, entrou um médico. Um médico todo vestido de branco. E naquele hospital não tinha. Lá são todos de verde. E eu lembro como hoje, bem direitinho, ele todo vestido de branco, com aquele negocinho aqui de verificar a pressão, com a prancheta. E ele não olhou para mim, do jeito que eu estava. Ele só fez virar assim e visitou Isaac bem direitinho, irmãs. Anotou e ficou um pouco. E eu fiquei assim, levantei minha cabeça, fiquei um pouco com medo. Me sentei na cama. Fiquei um pouco assim, assustada, porque o ambiente mudou, né? Ali mudou aquele ambiente, não era mais o mesmo. Também só fez voltar com um pouco e saiu e foi embora. E ficou aquela calmaria e as meninas continuaram deitadas, eu não disse nada. Aí quando foi no dia de manhã, eu me acordei bem assim, tranquila, muito tranquila. Mandei a mensagem para Leandro, que tinha acontecido à noite. E Leandro disse que foi o Senhor, que foi aí visitar Isaac e tal. E a partir daí, Isaac já foi ficando bem, né? Aí, quando foi no dia seguinte, foi que veio esse médico que eu acabei de falar, no domingo, e disse isso. Só que ele disse, eu não me abati muito, porque era ele dizendo e vindo toda aquela lembrança em mim, né? Daquele médico que veio à noite. Vinha toda aquela lembrança em mim. E quando o médico saiu, as meninas ficaram assim, chorando, preocupadas. E você reage assim? Eu disse, reajo assim. Sabe por quê? Aí contei. Aí uma delas disse, não, mulher, isso é uma alma, porque tem a pedra ali. Eu disse, não, que história de alma é essa? Foi o Senhor que veio aqui visitar Isaac. E tudo que esse médico disse aí, nada vai acontecer. Isaac vai ficar bem. Aí foi o último dia que eu vi aquele médico, não voltou mais lá. E nós fomos
fui encaminhada. Aí eu chamei um outro médico, disse, me explica aqui direitinho. Aí ele disse, não, mãe, eu vou encaminhar para Isaac fazer um ultrassom abdominal. Tudo bem. Aí nesse ultrassom, detectou que ele estava com um baço auxiliar, né? Um baço acessório. Nós todos temos um baço. Ele tinha um baço e um baço acessório, um pequenininho em cima do outro. E disse, mas esse baço aqui não tem nenhum problema. Se ele não tiver outro problema, ele vai morrer com esse baço. Agora a gente está suspeitando que ele pode ter anemia falciforme. Na sua família tem alguém com anemia falciforme? Eu disse, nunca vi falar nesse nome, estou vendo aqui agora, mas eu acho que não tem. Aí, pronto, foi tempo que Isaac teve alta, a médica chamou a gente aqui, atendeu, chamou no consultório dela, entregou, disse, olha, tive a honra de entregar o filho de vocês, de receber o filho de vocês vivo, estou tendo a honra de devolvê-lo vivo. Não foi assim, Leandro? Agora, não fiquem em casa. Pegue esse número, vão para Campina Grande e procure um hematologista. Não deixe dar uma crise dessa em casa. E assim nós fizemos. Só, irmãos, que antes da gente receber os exames, que eram 20 tipos de exames, foram para São Paulo. Antes de nós recebermos os exames, Isaac teve uma crise. 4h da manhã eu fui dar um leitinho a ele, e ele só fez ficar bem roxinho no meu braço, ficou bem branquinho e apagou. E aí Leandro foi para uma sala orar, Davi já correu para chamar um motorista, e nós mais uma vez fomos para Picuí. Chegamos em Picuí, quando fez o exame, a hemoglobina estava lá embaixo novamente. A médica disse, vocês não vão ficar aqui, tem que ir para Campina Grande, e só vão quando eu conseguir uma vaga. E tentou ir à tardinha, consegui uma vaga, eu vim nas pressas, assim, foi muito difícil para mim, porque eu pensei que eu vinha com o Leandro, né? Só que era tanta urgência, irmãs, que eu vim no SAMU. E eu fiquei, tipo, travada para entrar naquele carro. Porque, assim, quando aquele carro vem, é coisa já grave, né? Mas Leandro dizia, entre. E eu, graças a Deus, consegui entrar, né? Cheguei aqui no HU, tinha uma equipe, que para mim parece um filme. Estava aquela equipe na frente, esperando, já pegaram ele, já levaram para fazer exame, outros já era fazendo a ficha. E, graças a Deus, deu tudo certo. Aí disseram, e os exames? Eu disse, os exames, meu esposo vem amanhã para pegar. Aí Leandro veio cedinho, quando pegou os exames, Isaac foi diagnosticado com anemia falciforme. E aí, algumas mulheres que estavam no quarto já achavam que eram, já tinha filhos lá, já sofriam muito, já tinha filhos sem baço, que tinha feito cirurgia, e já tinham me falado muita coisa. E quando a médica me falou, eu chorei. E ela disse, eu acho que eu lhe falei de repente. Eu disse, não, mas está tudo bem. Aí Leandro chegou, eu disse a ele. Aí à tarde mandaram um psicólogo, graças a Deus nós já conversamos com o psicólogo, não foi, né? Que a gente já estava fortalecido, né? Porque a gente entende no trabalhar de Deus. Deus permite que aconteça algo nas nossas vidas, né? E a gente tem que aceitar. Não adianta nós nos desesperarmos, porque nós não ia fazer nada. Não ia conseguir nada. Então, o que a gente tinha que fazer? Aceitar e agora se informar e ver o que era que nós íamos fazer para que Isaac ficasse bem. E aí, a anemia falciforme é uma doença genética que não tem cura, né? A primeira coisa foi essa. E tem cura, sim. A cura divina, né? Que se o Senhor quiser, o Senhor vai curar ele. Isso aí é com Deus e ele. E também tem uma cura através da medula óssea. Pode fazer um transplante de medula óssea de um irmão que seja compatível. Isaac não tem irmão de sangue. Tem todo esse problema, né? Mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que guarda, que cuida, que protege, né? E nós fazemos acompanhamento dele aqui no HU, fazemos também lá em João Pessoa. E graças a Deus Isaac tem sido uma bênção nas nossas vidas, né? Eu gosto quando as pessoas pegam nele, tocam nele, porque estão tocando no milagre do Senhor. Foi um milagre para nascer, foi um milagre porque foi curado de sepsis. Vocês sabem que sepsis dificilmente é curado, né? Sempre leva à morte, mas o Senhor estava com ele, está conosco, e ele tem cuidado grandemente, tanto de Isaac quanto de nós.
E assim, a gente, se fosse para ter Isaac novamente, nós teríamos, né? Ele é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Se fosse para recomeçar tudo novamente, nós recomeçaríamos. Porque o filho que Deus escolheu para a gente foi Isaac, né? Então, nós aceitamos eles com todo amor, com todo carinho. E ele já sabe, né, que ele tem esse problema. Às vezes ele diz: mamãe, eu não queria ter anemia falciforme, eu não queria ser uma criança doente. E eu converso com ele, explico a ele, para que ele já cresça tendo os cuidados. Porque assim, irmãos, não é fácil, né? Não é fácil quem tem esse problema. E, sim, ele fez a cirurgia, né, esplenectomia, retirou o baço, porque essas crises que dava nele, era o baço que fazia um sequestro do sangue. Então, ele estava em casa dormindo, como aconteceu de 4 da manhã, e o baço sequestrou o sangue dele. Então, ele podia estar lá deitado e quando nós acordássemos, ele teria morrido. Essa cirurgia só faz com 6 anos de idade, a partir de 6 anos de idade. E Isaac teve que fazer com 11 meses, porque o médico disse: a vida de Isaac está numa balança. Se ele estiver na sua casa, num berço, ele morre. Se der uma crise para ele chegar aqui em Campina, ele não resiste. E ele pode morrer na mesa de cirurgia. Então, está com você. E nós optamos, né, conversamos, e optamos por fazer a cirurgia, por tirar aquele baço. E no dia de fazer a cirurgia, ele estava dormindo nos meus braços com 11 meses, e eu entreguei assim, irmãs, muito feliz, aquele médico, né? Era um senhor que ia fazer a cirurgia e o senhor não fez. Olhou ele e disse: não, isso a gente vai dando tempo ao tempo, eu não vou fazer não. Eu só vim aqui porque as doutoras mandaram. E teve 3 dias de conversação lá no HU e um médico mais novo fez a cirurgia. Né? E tinha um moço que estava com uma filhinha para fazer a cirurgia e ele disse: mas mãe, você entregou seu filho assim. Esse médico disse tantas sequelas que o seu filho poderia ficar e você está assim. Eu já estou aqui porque a minha esposa não consegue estar. Eu disse: então eu estou aqui porque eu sou mais forte do que o meu esposo. E eu estou muito feliz de ter entregado o meu filho, porque aquele mal vai sair de dentro dele. E eu creio que ele vai voltar para casa bem. E assim foi. Isaac fez a cirurgia, foi direto para a UTI por precaução. Foi reservado sangue e tudo, mas ele não precisou. E era para passar 3 dias na UTI. Ele só passou à noite e no outro dia até meio-dia, porque ele já estava bem, soltando um beijo para as enfermeiras e tudo. Disseram: leva esse menino e vamos trazer um mais doente, né? Pronto, a partir daí a gente foi para casa no outro dia. Isaac nem parecia que estava cirurgiado, aprendeu a andar, correndo, que eles aprendem correndo, né? Eu fiquei aperreadinha. Aprendeu a andar quando estava cirurgiado. E tá aí uma bênção, né? Anda, corre, estuda, pode fazer tudo. Agora, tudo com limitação, né? Não pode fazer muito exercício físico, tem algumas coisas que não pode. E de vez em quando se interna, mas o Senhor tem nos dado a alegria de ter um filho. O Senhor prometeu e o Senhor enviou. 20 anos passaram, o Senhor não tardou. Ele mandou no tempo certo. Porque naquela época nós não ia ter, irmãos, estrutura física, nem emocional para cuidar de Isaac. Então foi tempo que nós amadurecemos, foi tempo que o Senhor foi abrindo portas para a gente. Né? Nós precisamos de Isaac para estar viajando para os médicos. Naquela época nós não tínhamos um transporte, nós não tínhamos um emprego, né? Então, o tempo é de Deus, né? Eu quero dizer nesta noite que confie, né? Quem tem alguma promessa, confie, creia, espere, tenha paciência, né? E o Senhor, no tempo certo, Ele só vai dar no tempo certo, né? No tempo certo, Ele vai dar a promessa, Ele vai abençoar a sua vida grandemente. Meus amados irmãos, uma das coisas que mais entristece o coração de Deus é a murmuração. Nós não temos o direito de murmurar, nem de reclamar, nem de questionarmos Deus. Foram 20 anos de críticas. Cidade pequena, as pessoas cobram muito, porque quando a gente não namora, pergunta: quando vai namorar? Aí quando está namorando, quando vai noivar? Aí noiva, quando é que vem o casamento?
Aí você casa, aí diz, quando é que vem o primeiro filho? Sempre tem uma cobrança. E foram 20 anos ouvindo muitas coisas que feriam o nosso coração. Mas 20 anos na presença do Senhor, sabendo que Ele ia agir. Porque Deus responde quando nós oramos, quando nós confiamos. Porque a palavra do Senhor diz, deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele, confirmará os desejos do teu coração. Um dia eu estava de tarde orando. Minha esposa ia para o trabalho de manhã e eu orava à tarde. E eu sempre tinha o cuidado de fechar o portão, a porta, para eu ficar bem seguro em casa. Eu estava lá no meu quarto. E eu escutei alguém abrindo a porta. Eu disse, mas a chave está comigo. E de repente um choro de criança tomou conta da casa. Eu disse ao vizinho que veio mostrar o bebê dele, porque tinha acabado de nascer um bebê ao lado da nossa casa. E de repente entrou um ser todo de branco, com um bebê nos braços. Ele ficou ali um bom tempo enquanto eu estava na presença do Senhor. Ele não deixava que eu visse o seu rosto, mas eu sabia que era o anjo do Senhor. E quando minha esposa estava no hospital, e estava numa ala que não tinha médicos. Quando ela falou aqui, irmãos, não só lá tinha médicas. E naquele dia o anjo do Senhor entrou naquela noite para visitar Isaac. E quando foi feito o exame, a enfermeira desceu correndo e disse, Isaac está sendo curado da sepse. A infecção está regredindo. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque quando ela ligou para mim e disse, o médico disse que nosso filho está morrendo. Eu disse, ele não vai morrer, porque o Deus a quem nós servimos está conosco. Ele não nos abandonou, Ele é quem dá a última palavra na vida de Isaac. E Deus curou Isaac daquela sepse. Então, meus amados irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Aquele médico tão experiente disse, não dá para fazer a cirurgia, não resiste. A médica disse, não libera o Isaac para ir para casa, porque morre em casa. E aí Deus usa um médico bem jovem, disse, eu faço. Agora eu preciso dizer os riscos. E ele diz, mas nós estávamos confiando. Pode fazer, doutor. O nosso filho está nas mãos de Deus e nas suas mãos. E Deus operou o milagre. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o teu problema, a tua causa, quanto tempo você está orando, o que você está pedindo a Deus, mas fique certo, Deus age em favor do seu povo. Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Deus que está sempre pronto a nos atender, mas tudo dentro do tempo dEle. E eu olhava para a vida de Abraão, esperou 25 anos. Eu olhava para a vida de Isaac, esperou 20 anos. E eu dizia, Senhor, eu creio que o Senhor vai nos dar um filho. E para a glória do Senhor, Deus nos deu Isaac. Isaac está aqui nessa noite. Eu quero que ele venha aqui à frente. E enquanto nós estávamos orando por Isaac, Deus nos deu Davi, o filho do coração. Venha também, Davi, com Isaac. Isaac vem aqui, vai completar 5 anos, irmãos. Isaac é a prova viva do poder de Deus. Aqui, ó. Humanamente falando, Isaac não era para estar vivo, mas Deus disse, eu quero que ele esteja vivo. E eu creio que Deus tem um grande propósito na vida dele. E Davi, nós estamos aqui. É sobrinho do meu esposo, né? E quando nós estávamos com 3 anos de casado, ele foi morar conosco. Então ele também faz parte de toda essa história, né? E agora Davi está saindo, né? Que vai casar para a semana. Ali fica em pé Camila também. Ali a noiva dele, Camila, né? Que ela é muito bem-vinda à nossa família. E só uma coisinha que eu esqueci, que essa igreja nos ajudou bastante. Na época, Isaac, como ele só podia fazer a cirurgia com 6 anos, é porque precisava ter o corpo imunizado, né? E não tinha as vacinas pelo SUS, porque não tem. Aí a igreja aqui nos ajudou bastante, porque eram vacinas caras, né? Tudo privado, pelo privado. E a gente é muito grato ao Senhor pelas orações, pelas ajudas, né? Foi na época do presbítero Rocha, né? E ele nos abraçou também com essa causa. Irmãos, Isaac nasceu com 2 baços. Nós só temos um, ele nasceu com 2. E os médicos tiraram os 2. E ele está aqui vivo para a glória de Deus. Tudo que os médicos recomendaram foi que Isaac não pegasse Covid. E Isaac pegou Covid. E foi transferido aqui para Campina, entre a vida e a morte. E o médico ligou, pediu para minha esposa, liga para o pai, porque não tem mais o que fazer, eu vou entubar o menino.
E me deram 5 minutos na UTI. Eu vim para dar um cheiro na cabeça dele. E eu dei um cheiro na cabeça dele. E voltei para casa. E quando chegou em casa, Cleide ligou à tardezinha. O médico disse, eu não sei o que aconteceu, mas o menino não será entubado. Alguma coisa aconteceu. E ele vai sair da UTI amanhã, para a glória de Deus. E Isaac venceu a Covid também, para a glória de Deus. Minha esposa venceu a Covid, porque Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu agradeço demais a essa igreja. Eu louvo a Deus pelos pastores, pela vida de Rocha. Quando ele nos convidou, nós ficamos um pouco preocupados, porque estar diante dos irmãos aqui dentro dessa grande igreja não é fácil. Mas Deus nos deu graça e nós agradecemos pela paciência, em nome de Jesus. Amém. A minha fala foi até 1 ano de idade, viu? Esse pouquinho de Leandro, mas depois de 1 ano teve muito mais. Amém.